Olá, querido, tudo bem? Bom, meu nome é Lucas e esse é um vídeo para todos aqueles que, assim como eu, precisam aprender a descansar em Deus. Lá em Eclesiastes, Salomão ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte: Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 diz: há um tempo certo para todas as coisas, há um propósito para cada coisa debaixo do céu. Esses dias atrás eu vi um post no Instagram que me chamou bastante atenção, que dizia mais ou menos o seguinte: uma pessoa começou a faculdade aos 30 anos, outra pessoa se casou aos 25, outro começou a empreender com 50 e pouco, outra comprou uma casa quando tinha idade e tal. E no fundo, né, a ideia principal dessa publicação era a mesma ideia que Salomão ele falou há séculos atrás, que há um propósito, há um plano divino para cada coisa que acontece debaixo do céu. E sabe qual que é o problema? A gente não quer esperar. A gente quer tudo, se possível, para ontem. A gente quer tudo no nosso tempo, a gente quer que tudo aconteça de imediato. A gente é extremamente imediatista. E esperar tira a nossa paciência, tira a nossa paz, deixa a gente ansioso, deixa a gente desesperado, preocupado com o futuro. E quando a gente olha o texto de Eclesiastes, né, capítulo 3, que fala que há um tempo para todas as coisas, Salomão ele coloca uma lista de coisas que acontecem e a gente se esquece disso. A gente se esquece que Deus ele tem um plano para as nossas vidas, Deus tem um tempo determinado para cada coisa nas nossas vidas. E três coisas acontecem, né, quando a gente se desespera, quando a gente quer buscar as coisas da nossa maneira. E a primeira coisa que acontece, a primeira ação que a gente toma é se comparar às outras pessoas. Olhamos para as outras pessoas, alcançando seus objetivos, vemos elas tendo suas realizações e pensamos: por que isso não acontece comigo? Por que está acontecendo na vida do meu vizinho? Por que está acontecendo na vida do meu amigo? Por que está acontecendo na vida do meu pai, da minha mãe? E não está acontecendo na minha vida? Nós nos achamos mais preparados, nós nos achamos mais capacitados, mais esforçados, mas parece que com a gente nunca acontece. E nós nos esquecemos completamente que há um tempo determinado para todas as coisas. E que cada pessoa, ela tem um tempo específico, e aquilo que ela está vivendo naquele momento ali é o cumprimento do tempo de Deus na vida dela. E não é porque a gente é indigno, não é porque a gente é melhor ou pior, não, é porque existe um tempo para cada coisa. Então a gente precisa descansar nessa certeza, né? E a segunda coisa que acontece é que no meio dessas situações, né, a gente começa a comparar com as outras pessoas, a gente começa a questionar a Deus. Muitas vezes a gente desmerece a conquista do outro e nós também olhamos para Deus e começamos a perguntar a Deus por que tais coisas acontecem com a gente, por que tais coisas estão acontecendo na nossa vida. E eu falo por mim que eu já fiz isso diversas vezes. Eu perguntei a Deus assim: Deus, por que comigo não está acontecendo, mas com outras pessoas estão acontecendo? Nós questionamos a Deus se Ele esqueceu da gente ou porque nós não recebemos tais bênçãos, né? E Deus ele pode nos responder de inúmeras formas, bem como Deus também pode ficar em completo silêncio, responder nada pra gente. E quando Deus ele fica em silêncio, é a pior parte, porque a gente fica desesperado. A gente fala com Deus, mas a gente não recebe uma resposta dele. A gente começa a falar: e agora? O que vai acontecer? E a gente chega até a pensar que Deus ele nem se importa com a gente, que Deus está nem aí pra gente. Mas a gente pensa até abrir mão da nossa fé quando essas coisas acontecem. E tudo isso porque a gente não lembramos ou não queremos aceitar que o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo. Que as coisas de Deus elas vão acontecer de maneira diferente da nossa. E que a vontade dele vai se manifestar, vai se realizar de maneira diferente daquilo que nós esperamos. E a terceira situação que acontece é que quando a gente começa a comparar com os outros, a gente começa a questionar Deus, é que nós agimos pelos nossos próprios meios e tomamos as nossas próprias decisões. Quando olhamos ao redor e vemos que o tempo de Deus está se realizando na vida de outras pessoas, nós questionamos a Ele e nós começamos, e quando a resposta é o silêncio, a gente começa a fazer assim: não, já que Deus não vai me responder, Deus não vai fazer nada por mim, deixa eu fazer. No nosso imaginário, nós estamos tomando a decisão correta, a gente está certinho daquilo que a gente está fazendo. Só que muitas das vezes a gente toma decisões imprudentes, que impactam diretamente o nosso futuro. E no momento pode até ser tudo bem, pode ser dar tudo certo e tudo mais. Só que as consequências elas chegam. Vai chegar um momento que aquela decisão que a gente tomou de forma imprudente, que a gente não quis esperar o tempo de Deus, ela vai chegar. E não adianta fugir daquilo que nós plantamos. Se a gente plantou, a gente vai colher. E no livro de Eclesiastes, pelo menos em 3 passagens, o Salomão ele fala uma coisa que me chama muita atenção e que tem tudo a ver com as nossas escolhas, que é correr atrás do vento. Ele, um homem muito sábio, quando ele fica velho, ele percebe que muitas decisões, muitas escolhas a quais ele tomou, no fim da vida foram decisões equivocadas. Foram decisões que trouxeram resultados que não, por mais que de início pareciam bons, no final das contas não foram resultados legais. E correr atrás do vento é um tema que a gente pode resumir no seguinte: não adianta perseguir aquilo que nós não vamos alcançar. Ou seja, não adianta a gente agir pelos nossos próprios meios, se isso não faz parte da vontade de Deus. Só vamos estar gastando energia naquilo que não nos pertence. E após tudo isso fica a pergunta: o que a gente deve fazer então? E a resposta é bem simples, né? Como é o título desse vídeo: aprender a descansar em Deus. Jesus diz em Lucas capítulo 12, versículo 22 e Lucas 12, 29, que a gente não deve andar ansioso ou preocupado com coisa alguma. Paulo reitera essa frase de Jesus lá em Filipenses 4, 6, onde ele diz para não nos inquietarmos, para a gente não ficar ansioso com coisa alguma. Ao invés disso, Paulo ele nos convida a orarmos. E aí a paz de Deus, que ela que excede todo entendimento,
guardará as nossas mentes e os nossos corações. Eu sei com propriedade quão fácil é falar, mas o quão difícil é a realidade. Mas não existe outro meio, não existe uma fórmula secreta. A gente precisa descansar em Deus na certeza de que há um tempo para todas as coisas. E o Deus que cuida da natureza, cuida das flores do campo, cuida dos pássaros, esse mesmo Deus, ele cuida de cada um de nós. Ele não se esqueceu nem está aborrecido com alguma coisa. Pelo contrário, ele nos convida todos os dias a descansar nele, a buscar descanso nele. E na certeza de que no tempo certo, ele fará as coisas em nossa vida. Que essa palavra venha abençoar grandemente a sua vida. Grande abraço.